Teens, how are you today? The peace of the Lord to all of you guys. I'm so happy to be here. A paz del Señor para adolescentes. Yo soy Pedro. Es un honor estar aquí más una vez. So we are here again to another Bible school. Today is Sunday. It's the day of the Hallelujah. Lord. We are so Glória a happy Deus. to be here. E aí, será que eles entenderam alguma coisa? Acho que sim, né? Será? O espanhol é fácil de entender. Um espanhol bem falado, né, como o meu, acho que é fácil Será de que eles entender. entenderam? A paz do Senhor, pré-adolescentes. A paz do Senhor. Ó, vamos traduzir, então. A paz do Senhor, pré-adolescentes. A paz do Senhor, Bom dia, pré-adolescentes. tudo bem com vocês? Nós estamos muito felizes de estar aqui mais Isso uma aí. vez. Tava com saudade, né? É, né? Bastante, eu Faz também. tempo que a gente não vinha aqui, É. né, dar aula nos pré-adolescentes. E nós estamos aqui mais uma vez, em mais um domingo, dia do Senhor, para aprender sobre a palavra de Deus. Agora, por que a gente começou falando in other languages? Em outras Outras línguas, né? Outra linguagem. línguas. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros hacemos esto? Por quê? Porque hoje a gente vai falar disso, né? É? Nós vamos falar de línguas. Sim, isso aí. Nós vamos falar de línguas estranhas. Isso aí, o Elas título mesmo. da aula de hoje é Línguas Estranhas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Então já fica ligadinho aí. Isso aí. Faz o quê? Like no vídeo, compartilhar. Não esquece de compartilhar, hein? Não esquece também de comentar aí embaixo, interagir no chat. Isso aí, Mais nós alguma estamos de coisa? olho no chat. Se inscrever no canal. Isso, perfeito. Mandar o seu relatório, Aham. tá? Não esqueça Não de fazer esquece isso. de mandar o seu relatório, hein? Então, pessoal, vamos orar para começar a aula de hoje. Perfeito. Senhor Deus, obrigada porque nós estamos aqui mais uma vez, mais uma oportunidade, Senhor, de aprender e de conhecer mais a sua palavra. Esteja conosco do início ao fim dessa aula, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, para iniciar, nós vamos para o nosso quadro do início, que é Esse o quadro maravilhoso. Espada Afiada. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Nós estamos aqui para mais um quadro do Espada Afiada. E eu sou o João Pedro. E eu sou o Rian. E a referência de hoje é... Mãos ao alto. Atos 2:4. Achei. Essa foi rápida. Pode ler, João. Página. Página 23. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, E foi isso, pessoal. Tchau. E foi isso, pessoal. Tchau. Bom, não tem como falar de batismo com o Espírito Santo sem ler o texto de Atos 2. Isso aí, né? né? O que diz, Pedro, o Atos 2? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Todos falaram em outras línguas. Uau! Incrível. Esse é o texto de Atos 2. Fortíssimo, hein? Forte. Gente, não tem como a gente falar de batismo com o Espírito Santo sem citar Atos 2. É verdade. E a gente precisa dizer que o falar em línguas estranhas é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Então, nós que somos pentecostais, assembleianos, nós acreditamos que quando você é batizado com o Espírito Santo, a evidência inicial é quando você fala em outras línguas. E hoje nós vamos ver isso na aula, né? Perfeitamente. Nós vamos ver vários exemplos, né, na Bíblia de como o batismo do Espírito Santo aconteceu e como acontece até hoje. Sim. Mas, antes da gente começar, eu quero dar um comunicado aqui. Eita. Preste muita atenção, porque no final dessa aula vai ter um Quiz! Isso aí. Isso aí. Então fica ligadinho em tudo que a gente falar por aqui, porque no final vão ter
Não vou dar spoiler, não. Mas vão Não, ter fala não. umas Só vou dizer perguntas. uma coisa, ó. Anota. E já que tá falando de anotar, pega uma caneta aí, Aí, ó. pega um papel e anota a frase que eu vou dizer, porque essa frase é importante. Anota aí, hein? Anota essa frase, hein? Pegou? Pegou, acho que Prestou pegou, atenção? né? Vai lá. Receber o batismo com o Espírito Santo é a experiência mais importante para a sua vida depois de aceitar a Jesus como Salvador. Anotou? Prestou atenção? Sim. Vou repetir. Receber o batismo com o Espírito Santo é a experiência mais importante para a sua vida depois de ter aceitado Jesus como seu Salvador. Fortíssimo, Fortíssimo. né? Muito Forte. bom. Será que eles já foram batizados com o Espírito Santo? E aí, Alguns coloca, eu acho que sim, né? Mas é verdade. coloca aqui Coloca no aí. chat. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Você já teve essa experiência? E você, Pedro? Eu já tive. Nossa, que Eu também já experiência tive. Foi maravilhosa. muito bom. Aham. Então, para a gente começar falando de batismo com o Espírito Santo, a gente vai voltar, né, lá no dia de Pentecostes, porque antes do dia de Pentecostes, na verdade, tudo começou com uma promessa. Qual promessa? Uma promessa que Jesus fez. Jesus deixou para os seus discípulos e para os crentes também. Perfeito. Que era aquela promessa assim, ó. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Eu mandarei o Consolador. Gente, essa era a promessa que Jesus fez. Isso aí. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, o que foi, Pedro? O que aconteceu lá? O dia de que Pentecostes. rolê foi esse? Vamos lá. O dia de Pentecostes, presta atenção, hein? Foi uma grande manifestação do Espírito Santo, do poder de Deus ali, em línguas estranhas. E tanto é que fala, né? Que foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e eles falaram noutras línguas. E foi basicamente isso. Exatamente. Né? Então, a partir do dia de Pentecostes, o falar em outras línguas, ele foi evidenciado, né? Se tornou um sinal da parte de Deus para provar, né? Digamos assim, que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E como eu já falei aqui, nós somos crentes, assembleianos, pentecostais. Isso aí. E nós cremos que quando uma pessoa é batizada, ela fala em línguas. E nós precisamos ter muito cuidado, pessoal, com os falsos ensinos. Existem muitos falsos ensinos nos dias de hoje que querem dizer que, na verdade, as línguas estranhas não existem mais. Cessaram, Existem né? muitas igrejas que hoje pregam isso, que os dons cessaram, que a manifestação do poder de Deus e que do Espírito Santo acabou, que não existe mais, que aquilo ficou restrito para aquela época. Quer ver? Tem até uns doutores por aí, sabe? Doutores? Uns doutores em uns podcasts por aí, que eles ficam falando umas coisas absurdas sobre o batismo com o Espírito Tem como Santo. passar um trechinho deles aí? Vamos passar um trechinho desse podcast aí pro pessoal Vamos ver. entender. Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um Glória Podcast, o seu podcast de teologia. E hoje estamos com um convidado especial, Doutor Faruque, doutor, mestre, teólogo e especialista em Novo Testamento, e novamente comigo, doutora Nilce, especialista nas cartas paulinas. Fala um pouquinho com o pessoal, doutor Faruque. Primeiramente, um bom dia a todos, e eu queria apenas dizer que é um prazer estar aqui neste podcast maravilhoso. Oh, glória a Deus. Nós hoje vamos poder bater um papo, né, doutor Faruque, sobre os dons espirituais de Paulo, né, que Paulo fala nas suas cartas, sobre também as chamadas línguas estranhas, né? Então vamos começar com esse papo, doutor Faruque. Fala um pouquinho para nós, essas línguas estranhas existem hoje em dia? Então, hoje nós acreditamos que é brincadeira, né? E que Brincadeiras. hoje são brincadeiras. Hoje são manifestações histéricas, né? Totalmente emocionais, emocionalismo, algo que nós vemos que prevalece na igreja. Sim, é verdade. Nós temos hoje, né, as igrejas ditas
pentecostais, né? As igrejas que creem nessas línguas ainda, nós vemos na palavra de Deus, nas cartas, né? No livro de Atos também, essas línguas estranhas, né? Línguas como que de fogo, como diz em Atos 2, nós cremos que essas ditas, né, línguas estranhas, elas aconteceram lá naquele tempo passado, restritas ao tempo passado. Então hoje as igrejas ditas, né, de pentecostais, né, que creem, que ainda fazem uso, digamos assim, dessas línguas, elas estão equivocadas, né? Uma vez que naquela época a revelação da palavra de Deus ainda não era completa, não é mesmo, doutor Faruque? Perfeitamente. E ficou para trás, né? Ficou para trás, como você mesmo falou, não era a revelação da palavra de Deus não era completa. E as coisas velhas se passaram, né? Eis que tudo se fez novo. Exatamente, doutor Faruque, como diz mesmo, né, lá em 1 Coríntios 13, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Então aquilo que é perfeito é a revelação completa da palavra de Deus, e aquilo que é imperfeito, né, esses outros artifícios e dons que eles precisavam naquela época desapareceriam, né? Não tem mais hoje a necessidade, até porque, doutor Faruque, a palavra de Deus é perfeita, inerrante, infalível, tudo para nós. Dá até vontade de dar um glória a Deus, não é mesmo, doutor Faruque? A palavra de Deus é a única coisa que nós precisamos nesses dias, a única. E, doutor Faruque, o que o senhor poderia dizer, né, para aquelas pessoas, né, pro tal movimento que se chama, né, de reteté, que as pessoas falam por aí, né? Esse pessoal que fica rodando, pulando, né, se jogando no chão. O que o senhor teria a dizer sobre isso? Isso jamais existe e jamais existiu. Eu não tenho mais nada a dizer sobre isso. Realmente são movimentos, né, que botam em xeque mesmo, né? Totalmente. Toda a nossa inteligência, a nossa racionalidade. A palavra de Deus nos ensina que o nosso culto tem que ser racional, Sim. não é mesmo? E quando não seguem esta palavra, eu fico nervoso. Então vamos acalmar um pouco os ânimos, né? Vamos, por favor, dar um intervalo aí para o nosso próximo bloco. Gente, pode um negócio desse? Não pode. Olha, é claro que foi uma brincadeirinha aí, um teatrinho que a gente fez. Mas gente, isso é real. As pessoas, elas estão por aí propagando esses falsos ensinos de que, na verdade, não existe, né? Que são emocionalismos, que são coisas, né? Brincadeiras, né? Mas não. Quem experimenta o poder de Deus, quem experimenta essa graça e a presença de Deus e a evidência que é o falar em línguas, sabe que não é invenção da própria cabeça. Sabe que não é emocionalismo. É como se fosse uma força muito maior, né? É que algo vem muito mais forte. Acontece, Por quê? Porque é poder de Deus. E essas pessoas que elas pregam esses falsos ensinos, elas nunca vão experimentar o mover de Deus, porque elas estão, né, empurrando, abafando o mover de Deus. O pastor já diz, né? Que elas estão engravidadas de um conceitos, conceito, né? Exatamente. E só vai experimentar mesmo, só vai mergulhar nessas águas quem crê. Então, não deixe esses ensinos entrar na cabeça de vocês, porque isso é mentira. Jamais existe. Isso sim, jamais existe. E jamais existiu. Exatamente. Agora, vamos continuar falando aqui sobre o dia de Pentecostes. Vamos lá. Algo muito interessante é que lá em Jerusalém estava tendo a festa. Certo. Então, tinham pessoas de vários países, vários povos, né? países. Então tinha gente da Mesopotâmia, tinha gente do Egito, tinha gente da Judéia, romanos, árabes. Mundo inteiro, né? Eu acho. Exatamente. Então, pensa, é como se tivesse hoje em dia, né? Vamos pensar no hoje em dia. Como se tivesse uma festa e aí vai gente de todo tipo. Japoneses, brasileiros, portugueses, italianos, espanhóis, né? Todos un habla assim,
other speaks that way. Eles falam em línguas totalmente diferentes. Todos eles falam em línguas diferentes e estavam no mesmo lugar. Assim era lá em Jerusalém, nesse tempo da festa. E quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes que estavam ali reunidos, eles começaram a falar em outras línguas. E essas línguas eram reconhecidas pelas pessoas que estavam ali no seu próprio idioma. Então, era tipo assim, eu começava a falar em línguas, eu fui cheia lá do Espírito Santo, eu estou falando em línguas. E aí o Pedro, por exemplo, que era um árabe, ele estava me ouvindo falar na língua dele, na língua árabe. Incrível. Só que eu estava falando em línguas, mas ele ouvia no idioma que ele falava. E isso diz na palavra de Deus, né? Olha, eles são homens daqui, mas por que nós estamos ouvindo eles falarem sobre as grandezas de Deus no nosso idioma? E olha que coisa incrível. Esse é o poder de Deus. Eu pensei nisso agora, né? Só o poder de Deus, só a presença, só o Espírito Santo pode fazer um negócio desse, né? Exatamente. Aí você pensa, se hoje Deus fazia milagres nos tempos antigos? Fazia, com Deus certeza. faz milagres hoje? Com certeza. Deus curava nos tempos antigos? Curava. Deus cura hoje? Ainda sim. As línguas estranhas existiam nos tempos antigos? Perfeitamente. Elas existem hoje? Perfeitamente. Com certeza, Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. A palavra Glória de a Deus Deus. é a mesma, ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Então, não tem como algo que aconteceu lá atrás não acontecer mais nos dias de hoje. Se o Deus é o mesmo, né? Exatamente. E fala um pouquinho mais, Pedro. Bom, as línguas são um sinal físico, né? Exatamente. Externo de que a pessoa foi cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus. E é a manifestação externa de que uma pessoa é imersa também, né? No Espírito. Ela tá cheia, né? Isso, revestida do poder do alto, revestida do poder, revestida do fogo. Isso aí. E fala aí, Pedro, um pouquinho, como é que foi a sua experiência com falar em línguas, com o batismo com o Espírito Santo? Faz uns 2 anos, mais ou menos, né? Em 2021. Como a gente citou aqui, eu pensava muito isso, né? Quando eu orava, quando eu ia para frente no final dos cultos para receber oração por enchimento, por batismo com o Espírito Santo, eu ficava muito pensante e pensando muito que, ai, meu Deus, isso é coisa da minha cabeça. Mas não, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é o Espírito Santo, não são as línguas. E aí, nesse dia 5 de dezembro de 2021, depois do culto de ceia, nossa, lembro como se fosse ontem. Depois desse culto de ceia, veio 2 irmãos me enquadrar. Vai ser batizado, vai ser batizado. E me puxaram para um canto e falou, aqui, você quer ser batizado? Eu quero. Então fala em línguas. Mas é coisa da minha cabeça. E eles começaram a orar, e aí um irmão falou para o outro, fala em línguas. E o outro irmão começou a falar em línguas e aquilo, meu Deus, mas ele está falando isso, é coisa da minha cabeça. Mas como pode? Meu Deus, meu Deus. E eles começaram a orar, e eu chorando, e orando também em voz alta, e pá, a língua saiu. Falou. Eita, e depois agora. que falou... Não parou mais, Não né? parou mais. É isso aí. Eu também tive uma experiência muito forte com o batismo com o Espírito Santo. Eu senti um poder de Deus muito grande. E eu lembro que eu chorava, eu gritava. E aí, depois de muito, muito, muito gritar, porque eu senti uma presença muito forte, eu comecei, tipo... É como se saiu, né? Veio um monte de palavras e palavras e palavras e eram as línguas estranhas. Mas agora eu quero ouvir deles. E aí, pré-adolescente? Como é que foi a sua experiência com o batismo com o Espírito Santo? Conte-nos a sua experiência. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Estamos aqui na Marcas TV para ouvir um pouquinho sobre o que vocês vão falar. Então, vamos ver? Hoje eu estou aqui com o Alan e com o Rian. E eu vou perguntar para eles como que foi a experiência de vocês do batismo com o Espírito Santo. Conta um pouquinho pra gente, Alan. Foi algo maravilhoso, assim, algo indescritível, assim, uma experiência maravilhosa. E você, Rian, como foi pra você o batismo com o Espírito Santo? Foi uma experiência maravilhosa. A sensação que eu senti, eu nunca senti na minha vida. E você falou em línguas? Falei. E como é que foi falar em línguas? Foi muito bom. E você, Alan, você falou em línguas também? Falei, né? Claro. O que você pensou quando você falou em línguas? Não, assim, vai desenrolando, né? Assim. Isso aí. Vamos ver outras pessoas, outros pré-adolescentes agora? Agora eu tô aqui com algumas meninas dos juniores
e dos primários para elas me falarem. E aí, Raquel, como foi a sua experiência do batismo com o Espírito Santo? Foi ótimo. E você, Elia, como é que foi falar em línguas pela primeira vez para você? Pra mim foi muito bom, foi uma coisa ótima. E você, Eva? O quê? Como que foi para você a experiência do batismo com o Espírito Santo? Ah, foi legal. Foi legal? Você imaginou que algum dia você ia falar em outras línguas? Não? E foi bom? Foi? Na verdade, eu imaginei sim. Imaginou? Vi. Fala pra nós um pouquinho. Você já foi batizado com o Espírito Santo? Já? Já? E já falou em línguas? Já. Como foi pra você falar em línguas? Estranho? Estranho? Pra mim também. As línguas são estranhas, né? É, mas é normal falar. É não? E foi bom? Foi. O que você sentiu? Espírito Santo? Muito bem! Agora eu tô aqui com o Ian, eu vou perguntar pra ele. Ian, você já foi batizado com o Espírito Santo? Sim. Você falou em línguas? Sim. Como foi pra você ter essa experiência? Foi legal por causa que desde quando eu entrei nessa igreja, eu fui aprendendo sobre a palavra, aí depois eu fui crescendo, fui entendendo sobre tudo, aí eu quis ser batizado pelo Espírito Santo, aí eu fui batizado, aí foi muito legal, eu senti a presença de Deus. O que você sentiu assim no seu corpo quando você foi batizado? Senti meu coração arder. Pessoal, eu tô aqui com o Johan agora. Johan, você já foi batizado com o Espírito Santo? Sim. O que você sentiu quando você foi batizado? Assim, tipo, foi um negócio que me deixou muito abalado, assim. Abalado? Por que abalado? Ah, porque, tipo, é temor de Deus, né? O que você sentiu no seu corpo quando você foi batizado? Ah, sim, eu dei uma tremida um pouco. Chorou? Aham, bastante. Essa é a experiência. Muito legal ouvir a experiência de vocês. Muito bom. E se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, não desista, Isso aí, continue continue buscando. E Perfeito. agora vamos falar um pouquinho sobre a Igreja de Corinto, que é o Aham. ponto 2 da nossa lição de hoje. Então, essa igreja foi uma igreja fundada por Paulo. A primeira carta que Paulo escreve para essa igreja, que é 1 Coríntios, instrui a respeito de algumas coisas. E, Pedro, por que Paulo manda essa carta? Bom, a igreja de Corinto teve alguns problemas, né? E vários momentos elas não administravam bem os dons, as línguas estranhas, e acabavam meio que saindo fora das doutrinas que Paulo mesmo, que o próprio Paulo tinha ensinado. Exatamente. As línguas eram muito presentes lá na igreja de Corinto. E a carta Era uma igreja muito espiritual, Era uma então, igreja né? bem espiritual. Mas, como eles estavam recebendo aquilo tudo naquele momento, eles estavam se confundindo muitas vezes em como utilizar aqueles dons, em como usar com sabedoria aquilo que Deus estava dando a eles. E, para isso, Paulo escreve essa carta de 1 Coríntios para instruir eles. Então, Paulo ensina aqueles coríntios, né, como que eles deveriam usar o dom de línguas, para que o dom servia, quando que essas línguas deveriam ser faladas, quando houvesse caso de profecia, como que eles deveriam fazer, porque estava começando a ficar muito desorganizado, estava né? virando bagunça. E assim, a gente sabe que as coisas de Deus, elas precisam realmente ser feitas com decência e com ordem. E para isso que Paulo instrui. E Paulo, inclusive, ele diz assim, olha, não proíbam o falar em línguas, mas façam assim, assim, assim. Então, Paulo estava ensinando a eles como fazer, mas ele mesmo disse, não proíbam falar em línguas. Então, aquele povo, né, aquele papinho daí desses caras que dizem que, não, o dom de línguas acabou, só existiu aquele tempo. Não, não, não. A instrução que Paulo dá para aquele tempo também serve para hoje. Não proíbam o falar em línguas. Então, naquela época, cada um estava querendo fazer o que bem entendesse com aquilo que Deus tinha dado, com aquilo que o Espírito Santo tinha dado. E pensa, Pedro, vamos pensar, vamos trazer esse cenário para os dias de hoje. Vamos supor que a gente está num culto, porque eles tinham um culto também. Sim. E aí um começa a falar em línguas. Um levanta e começa a falar em línguas. Lá, 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 lá. Aí, enquanto um levanta, começa a falar, o outro levanta também. Levanta aí. Aí fica falando em línguas. Aí, enquanto isso, o outro levanta, começa a cantar em línguas. Aí, daqui a pouco, o outro levanta também. E o pastor lá na frente, lendo a Bíblia e querendo explicar, querendo expor o texto.
tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, toda essa bagunça. E aí Paulo certo. fala assim, não, gente, não é assim. E aí, como Paulo escreve lá em 1 Coríntios 4:9, ele diz assim: assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras inteligíveis, ou seja, palavras que dê para entender, como que vai entender o que você está dizendo? Porque vai ser como se você estivesse falando com o vento. Então, Paulo diz assim, olha, se você que está aí falando em línguas altas, está todo mundo falando em línguas altas ao mesmo tempo, se você não está pronunciando palavras que o pessoal entende, como é que eles vão te entender? Você está falando Pra quê? pro nada. Você está falando pro nada. E aí, Paulo diz isso para que as pessoas entendam que, quando você fala em línguas, quem te ouve não entende, a menos que haja interpretação de línguas. E existe também o dom de interpretação. Então, nesse texto de 1 Coríntios, Paulo ensina para os coríntios o seguinte, olha, o dom de falar em línguas é maravilhoso, vocês devem falar em línguas, porém, não é necessário que todos falem em línguas ao mesmo tempo, principalmente se não houver interpretação. Agora, qual é o principal benefício de falar em línguas? Bom, o principal benefício de falar em línguas é a edificação pessoal, ou seja, para você se edificar. Mas o que é se edificar? É você se fortalecer em Deus, digamos assim. Você ter uma profundidade. Exatamente. Então, quando você fala em línguas, o seu espírito é o seu próprio espírito que está orando a Deus. Sim. E ele ora de acordo com a vontade de Deus. Então, digamos assim, né? É a oração perfeita. Sim, não é você que está orando ali, né? o Não espírito. Exato. Exatamente. E Paulo diz isso na sua carta também. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala em mistérios. Então, o apóstolo Paulo ele ensina, né, que não era errado falar em línguas, mas que tudo precisava ser feito com sabedoria. E Perfeito. agora, último ponto da aula de hoje, que é expressão verbal inspirada, que são as línguas. Bom, as línguas são totalmente inspiradas por Deus, né? Então, meio que não dá para entender elas, não dá para compreendê-las. E também não dá para sair forçando, né? De igual agora aqui. Começar a falar aqui. E falar, só falar. As línguas não tem como a gente aprender elas, né? Não tem como você tentar imitar, inclusive ficar imitando, né? Ficar tentando falar assim, imitar. Você nem deve fazer isso, porque é uma falta de respeito e de temor. E é o próprio Espírito que capacita o crente para dizer essas palavras. Então, muita gente tem dúvida, né, do que é. Nossa, mas como que é falar isso? Gente, não dá para explicar. É o próprio Espírito que fala através da sua boca. Aquelas palavras saem, mas não é uma coisa forçada, né? De você forçando a falar. Não. O próprio Espírito, ele fala as palavras, ele diz e você vai fluindo naquelas... Algo muito espontâneo, né? Exato. Na hora Vai fluindo as línguas estranhas. E quanto mais você exercita, melhor você fica, né? Nessa capacidade de falar em línguas. E se aperfeiçoando também no dom de línguas, né? Exatamente. Que é você estar ali se aperfeiçoando nas línguas estranhas. E uma coisa também que Paulo alertou à igreja de Corinto foi a seguinte: por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Porque a língua ninguém entende, só o Espírito que ora a Deus. Mas, se você tem esse dom de línguas, então ore para que você também possa interpretar. Porque quando você interpreta, aquilo se torna uma mensagem. Sim. Então, se você interpreta ou se o outro interpreta a língua que você está falando, então aquilo é uma mensagem. Se é uma mensagem, não é mais só para edificação pessoal, e sim para edificação da igreja. Coletiva. Então, Paulo, ele ensina isso e ele incentiva as pessoas a fazerem isso. Porque, ele, digamos assim, né, é melhor que toda a igreja seja edificada também. Então, fale em línguas, ore em línguas para você mesmo, faça isso. Mas também busque interpretar, porque aí não só você vai ser edificado, mas toda a igreja também vai ser edificada. É Deus falando com o seu povo ali, né? Exatamente. A interpretação. E
ele fala, né? Caso não haja interpretação, não tem necessidade de todo mundo ficar falando em línguas altas o tempo todo, porque, né, ele mesmo fala, né? Se eu for aí até vocês e começar a pregar só falando em línguas, vocês vão entender alguma coisa? Não vão entender nada. Então, se não tiver interpretação, fale somente consigo mesmo. Aí você pode perguntar, né? Ah, Larissa, então, se eu quiser falar em línguas na igreja, eu não posso falar. Eu tenho que ficar quieto? Paulo está me mandando ficar quieto? Então, não posso falar em línguas na igreja? E aí? E aí? Gente, nós precisamos entender bem esse ensino de Paulo, para que a gente não seja influenciado por ideias erradas. Então, Paulo, ele estava falando para a igreja de Corinto naquele contexto onde as pessoas não sabiam como usar esse dom. As pessoas estavam confusas, as pessoas não sabia estavam... administrar, Estava né? tudo muito bagunçado, então Paulo chega com esse ensinamento para instruir elas. Mas veja, se nós estamos na igreja, num momento de louvor, num momento de adoração, é o seu momento de adoração pessoal com Deus. Não tem problema nenhum se você quiser falar em línguas, se você se emocionar, se você sentir a presença de Deus e quiser falar em línguas ali naquele momento de adoração, naquele momento de quebrantamento, não há problema nenhum. Você pode falar. Inclusive, deve falar. Isso, exatamente. Inclusive, você não deve se limitar ao que está do seu lado, exatamente. ao que está ao seu redor ali, mas Tipo sim, você assim, deve se preocupar meu Deus, apenas com a sua eu quero adoração. muito falar em línguas, mas eu não posso falar. Exatamente. Não, gente, você pode falar, você Isso. pode se entregar nesses momentos de adoração. Mas, é claro, né? Quando o pastor estiver pregando, quando alguém estiver dando uma aula, você não vai sair levantando, gritando, falando alto em línguas. Não, existem os momentos para cada coisa. Mas nada nos impede, né, nesses momentos de quebrantamento, de adoração, de falar em línguas, porque é uma expressão de adoração, uma expressão de oração mesmo com o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E para finalizar a aula de hoje, a gente quer deixar uma mensagem para você. Isso aí. Fala aí, Pedro. Bom, a mensagem que nós queremos deixar é que, para que você, pré-adolescente, você visitante, você que está nos assistindo, para que você busque o Espírito Santo, para que você busque esse enchimento, esse batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, as línguas estranhas, para que você seja edificado, você tenha uma experiência maior com Deus, e isso é algo maravilhoso, que eu já vivenciei, a Larissa já vivenciou. Então, assim, eu não consigo explicar para você o quão maravilhoso é você poder estar orando e vem o Espírito Santo de Deus no seu momento de oração e você começa a falar em línguas e aquele negócio é assim, é prazeroso, eu não consigo te explicar. E vocês, pré-adolescentes, estão numa fase onde o batismo com o Espírito Santo, nessa fase que vocês estão vivendo, vai ajudar vocês a se fortalecerem em Deus. Vai formar vocês como adolescentes, jovens que são cheios do Espírito Santo. Então busquem isso, não tenham medo. Caso algum de vocês tenha dúvidas, coloca aqui no chat ou vem procurar a gente, nós, os professores, a liderança, que nós podemos te ajudar, nós podemos responder as dúvidas de vocês. E busquem a Deus, busquem o batismo com o Espírito Santo, busquem o falar em línguas, porque vai ser uma das experiências mais transformadoras da sua vida. A sua vida vai mudar depois dessa experiência, com certeza. E se você já é batizado com o Espírito Santo, então busque falar cada vez mais em línguas. Não fique contentado apenas falei em línguas só uma vez quando eu batizei, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, nunca mais falei. Não se contente com isso. Busque falar em línguas todos os dias, no seu momento de oração com Deus. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Vai orando e vai falando, porque você já recebeu esse dom. Então, se você já recebeu, é só abrir a boca e começar a falar. Isso e o aí. Espírito vai orar através de você. Só para finalizar, você também que ouviu a gente falar isso e pensou o seguinte, não, mas eu já estou buscando e não recebi. Tá desistindo já, né? Já está desistindo. Tipo assim, meu Deus, mas eu já busquei tanto, eu já busquei tantos meses. Não vai acontecer, não vai acontecer. Já era, para mim não tem jeito. Deus não vai fazer isso. O Espírito Santo não vai descer em mim e vai fazer isso comigo. Não é isso, não é isso. Não se canse. Não desista. Não desista, não se canse de buscar isso. E assim, uma hora você vai receber. Com certeza. É a insistência, você permanecer ali na oração, insistente. Aquele que procura, acha. Aquele que bate,
abre. Aquele que pede, recebe. Jesus mesmo falou isso. Perfeito. E é promessa de Jesus para as nossas vidas. É o próprio Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então aí. não desista aí. Fique firme e fale em línguas. Uhum. Amém? Em nome de Jesus. E agora nós vamos para o nosso quiz! Para finalizar. Vamos lá. Vão ser 3 perguntinhas e vocês vão responder aqui no chat. E quem acertar as 3 perguntas e responder primeiro vai ganhar aí uma lembrancinha. Nossos avaliadores, eles vão ficar de olho aí no chat para ver quem é que vai acertar e quem vai responder primeiro. Então vamos lá. Cada pergunta vão ter algum tempinho para vocês responderem. Primeira pergunta. Primeira. Qual a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo? Tempo na tela. Esta tá fácil, né? A evidência inicial é o falar em línguas. Isso aí. Agora vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Para qual igreja Paulo mandou uma carta instruindo sobre as línguas? Essa aí tá Nós fácil. falamos durante a aula, hein? Falamos Tempo durante na a tela. Qual foi a igreja? Corinto, a igreja de Corinto. Tava fácil também essa, né? Tava facinha. Muito facinha. Agora, a última pergunta, a terceira pergunta, que é: qual o principal benefício do falar em línguas? Tempo na tela. E aí? E aí? Principal benefício do falar em línguas é a edificação pessoal. Isso aí. 3 perguntinhas sobre a aula de hoje. Facinhas. E aí, será que alguém acertou? Acertou com Será certeza. que alguém acertou as 3 e falou primeiro? Aham. Vamos ver quem é que vai ganhar esse prêmio. Então a gente vai ficando por aqui na aula de hoje. Antes de terminar, nós temos as nossas ofertas. Tá aparecendo aqui embaixo todos os meios para você ofertar. Faça parte também da campanha dos 1000 valentes. Isso aí. Onde nós estamos arrecadando dinheiro para comprar esse espaço maravilhoso. Maravilhoso. E nós vamos ficando por aqui, né, Pedro? É verdade. E depois nós vamos ouvir o louvor e finalizar a aula de hoje. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, primeiramente eu quero te agradecer, ó Deus, por cada aluno, por cada pessoa que está aqui nesta aula. Ó Pai, eu quero te pedir, ó Deus, para que neste momento o Senhor possa acender uma chama ou reacender uma chama em nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que aquelas pessoas que estão buscando o batismo com o Espírito Santo possam receber e que possam entender, ó Pai, que é o Senhor que batiza com o Espírito Santo. Amém. Ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa colocar na mente de cada pré-adolescente, de cada pessoa que está nos ouvindo aqui agora, ó Pai, que o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, ó Pai, é algo extremamente importante, ó Deus, nos dias de hoje. E, ó Pai, é algo maravilhoso, é algo incrível, ó Deus, que o Senhor tem preparado para nós. Amém. Ó Pai, assim eu te peço, te agradeço por tudo e também te agradeço por essas ofertas, ó Pai. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E ficamos por aqui, né? Isso aí. Até a próxima! Até a próxima. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vem comigo! Eu mandarei o Consolador. Aleluia! E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo,